Vamos falar um pouco das relações de trabalho e eficiência térmica do ciclo Otto. Como foi visto em vídeos anteriores, a eficiência térmica do ciclo Otto pode ser expressa por essa equação que está colocada no lado esquerdo. E a gente falou da razão de compressão, mas é interessante observar também como que a eficiência térmica varia em relação ao K, ao tipo de fluido que está sendo colocado. Então, as curvas de eficiência térmica, por razão de compressão, são curvas desse estilo aqui. Onde de cara já dá para ver que, independente do valor de K, a eficiência térmica cresce com a razão de compressão. Essa é a análise mais básica que se faz de motores de combustão interna, especificamente motores de combustão por faísca, mas no caso dos motores de ignição espontânea também isso vai acontecer. Cresce com a razão de compressão. Quanto mais eu comprimo, mais eu consigo expandir e, portanto, mais trabalho eu consigo gerar. Tá? Qual que é o limite? Por que eu não consigo usar uma razão de compressão então de 50, de 100, enfim, quanto mais alto, melhor. Eu vou esbarrar na temperatura que o combustível vai poder aguentar. Aqui nessa análise teórica, a gente não fala de combustível, mas está usando essa análise teórica para analisar um motor real, geralmente. Então a gente tem que se preocupar com isso. Se vocês voltarem nas relações de temperatura, as temperaturas máximas que acontecem, vocês vão ver que ela depende da razão de compressão também. Ela cresce com a razão de compressão. Então, quanto maior a razão de compressão, maior a temperatura máxima. Esse é o limite. Os combustíveis, à medida que a temperatura vai esquentando muito, eles entram em autoignição. É o que se chama popularmente de batida de pino. Isso danifica muito o motor. Essa combustão que é descontrolada, ela não acontece no tempo exato. E acontece uma reação em cadeia muito descontrolada mesmo, muito desproporcional. Tá? Isso estraga os cilindros, estraga o bloco do motor. Tá? Então a gente não pode trabalhar nessa região. Por isso que em motores de ignição por faísca, que vão seguir o ciclo Otto, a gente vai trabalhar mais ou menos nessa faixa aqui mesmo. Tá? De 8, 10, 11, 12 por aí. Tá? Sempre tem pesquisas para tentar aumentar. Bom, outra coisa que dá para ver é a influência do K. O que isso significaria? Significa que se a gente usasse outro fluido que não o ar, a gente poderia tentar aumentar a eficiência. Dá para ver que a eficiência aumenta com o K. Só que tem um problema. O K diminui com a complexidade das cadeias. Esse K de alto aqui seria um K de gases monoatômicos, como o hélio, por exemplo. Esse aqui é o ar, e o 1,3 seria o CO2. Já começa a aumentar as cadeias. Se eu desenhasse aqui o etanol, seria um K assim, o K igual a 1,2. Tá? Então, quanto mais complexa é a cadeia molecular, menor é o K. Isso é ruim, porque a gente vai usar esses combustíveis hidrocarbonetos, onde tem muitos átomos ali. A gente precisa disso por questões de processo de fabricação e de alcançar as propriedades que a gente quer. Mas do ponto de vista termodinâmico, isso piora um pouco. Bom, é interessante observar que a eficiência térmica não depende das temperaturas. Eu poderia escrever aqui a eficiência de Carnot, 1 menos TL sobre TH. Não tem nada de TL e TH aqui na eficiência do ciclo Otto. Então, o que isso significa? Significa que se a gente pegar aqui, vamos desenhar um ciclo Otto, tá? Vou desenhar aqui um ciclo qualquer aqui, tá? Um ciclo Otto. Então aqui eu tenho uma razão de compressão, tá?
Se eu desenhar um outro ciclo Otto de mesma razão de compressão, mas de temperaturas diferentes, a eficiência é a mesma. Por exemplo, se eu desenhasse um ciclo assim, 1, 2, vou seguir o mesmo processo, tá? E daí eu vou parar aqui no meio do caminho. Tá? Um processo 3 linha, 4 linha. Tá? Esse ciclo em laranja, ele tem a mesma eficiência térmica do ciclo em preto, né? Do ciclo maior. Aí vocês perguntam, qual que é a diferença? A diferença é o trabalho, né? Essa área aqui é o trabalho. O ciclo em laranja, ele gera bem menos trabalho do que o ciclo preto, porque a área dele é menor. Só que como a eficiência é a mesma, significa que ele consome menos calor proporcionalmente, né? Esse é o ponto. Se vamos dizer que a área seja metade, então ele consome metade do calor, né? O que na prática equivaleria a metade do combustível. Tá? O que eu quero dizer com isso é não se prender em análises de eficiência, né? Não é isso a única coisa que importa. Tá? A análise de eficiência tem que ser combinada com outras análises. Tá? Por exemplo, o ciclo preto, ele é mais eficiente, ele é tão eficiente quanto o ciclo laranja e consegue mais trabalho, mas é que ele também precisa gastar mais combustível. Tá? Então, tomem um pouco de cuidado com isso. Outra análise falando dessas relações de temperatura, né, temperatura máxima, porque outra coisa que muda aqui é a temperatura, né? Aqui a temperatura máxima é essa e aqui a temperatura máxima é essa aqui, né? Muda. Como é que fica o ciclo Otto em comparação com o ciclo de Carnot, né, que é o ciclo máximo eficiente, tá? A gente pode fazer essa análise também. Tá? Vou desenhar aqui então um ciclo Otto. Então, aqui um diagrama PV. Aliás, opa. Tá? Então, o ciclo Otto. Daí vamos pensar o seguinte, como é que seria um ciclo de Carnot entre os mesmos limites de temperatura? Tá? Daí a gente precisa traçar duas isotérmicas, né? A gente precisa traçar as isotérmicas que definem os ciclos, né? Que seria essa isotérmica assim, né? E essa isotérmica assim. Daí, qualquer tipo de ciclo de Carnot que a gente encaixar aqui, né, entre essas duas isotermas, vai ter a mesma eficiência, né, porque as temperaturas são as mesmas. Mas uma análise que é interessante fazer é o seguinte, como é que é o ciclo de Carnot que tem a mesma área? Né, como é que é o ciclo de Carnot que tem a mesma área do que esse ciclo? Porque a eficiência do ciclo de Carnot vai ser maior, né? Essa é a definição da eficiência de Carnot. Né? O ciclo de Carnot é o ciclo mais eficiente entre essas duas isotermas. Tá? Mas como é que é o ciclo, então, que tem o mesmo trabalho? Né? Vocês podem ver que esse processo aqui, 1, 2, né, no ciclo de Carnot, ele é o último processo. Né? Então, ele vai fazer uma coisa assim. Né? O primeiro processo no ciclo de Carnot é isotérmico. Vou desenhar o ciclo de Carnot em azul. Tá? Então, seria uma coisa assim. Tá? 1, 2 linha. Aí depois ele é um processo isentrópico, né? Daí vai seguir paralelo ao processo 1, 2, né? Uma coisa assim. Tá? Até a mesma isoterma aqui.
tá? Daí depois vai seguir na isoterma, né, até aqui. Tá, então o ciclo de Carnot é o ciclo 1, 2, compressão isotérmica, 2 linhas, né? 1, 2 linha, 2 linha, 3, compressão isentrópica, né? Essa linha aqui é paralela a essa aqui. 3, 4, expansão isotérmica, tá na mesma temperatura. E 4, 1, o processo expansão isentrópica, tá? Ciclo de Carnot. Daí vamos dizer que eu escolhi, né, escolhi esse ponto 2 para ser a mesma área. Tá? Então, se é a mesma área, o trabalho do Carnot é igual ao trabalho em preto ali, né, do ciclo Otto. Tá? O trabalho líquido, né? Só que como eu estou delimitado pelas isotermas, né, a eficiência térmica do Carnot, vou respeitar as cores aqui, né? A eficiência térmica do Carnot é maior do que a eficiência térmica do Otto. No ciclo Otto, eu tenho esse processo aqui que não é totalmente reversível, né? Ele é só internamente reversível. Então, esse ciclo em azul aqui que eu desenhei, né, ele entrega a mesma quantidade de trabalho, só que precisa de menos calor. Daí vem aquela pergunta, né? Por que então a gente não usa o ciclo de Carnot? Porque olha a variação de volume que a gente teve que fazer, né? Eu não consegui nem desenhar aqui. Né? Olha essa razão de compressão que tem que ter. Né? Então, novamente, não se prendam em análises de eficiência. Né? O ciclo Otto ele não vai ser tão eficiente quanto o ciclo Carnot, mas ele é muito mais compacto. Né? Ele é muito mais prático de ser realizado. Tá? Então a mensagem é essa, né? Atentem-se a diferentes métricas e como que uma coisa varia com a outra.